Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram estar sentados por alguns instantes. Vamos aproveitar as próprias leituras bíblicas que a Igreja propõe para este 23º domingo do tempo comum, para fazer uma breve reflexão que talvez nos ajude no nosso espírito, na nossa vida espiritual, no nosso contato com Deus. Comecemos, portanto, pelo Evangelho. Este Evangelho do surdo e mudo, que todos puderam contemplar e que há pouco foi proclamado pelo diácono, este Evangelho, o único evangelista que faz esta narrativa é São Marcos, o evangelista de hoje. Os demais evangelistas não deixaram relatos deste episódio, mas basta um deles deixar este relato para que nos faça bem a alma. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele queria provar aqui, nesta parte do Evangelho, estamos no capítulo 7º do Evangelho segundo São Marcos, que Ele tem a parte divina dele, Ele tem a natureza divina. Nosso Senhor Jesus Cristo é homem e Deus verdadeiro, todos sabem disso. Mas Ele queria dar uma prova. Ele, na verdade, não podia. Jesus Cristo, neste momento, estava sendo perseguido. Por quê? Vemos que Ele está passando por regiões como Tiro e Sidônia. É uma terra estrangeira. Eles chamavam de terra pagã. Mas por quê? Nosso Senhor, por ter feito milagres e ter feito bem, estava sendo perseguido por aqueles que constituíam, na época, a autoridade eclesiástica decadente e que no Evangelho vai ter o nome de fariseus. São aqueles que no capítulo 23 do Evangelho segundo São Mateus vão receber o epíteto de Nosso Senhor de hipócritas, aqueles que têm duas faces. Diante do povo, eles queriam representar ser uma coisa, mas no seu interior eles eram maus. E Nosso Senhor Jesus Cristo veio revelar os segredos dos corações e mostrar como aqueles que se faziam líderes religiosos na época dele, na verdade, eram muito maus e estavam desviando o povo do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, ele tinha que se ocultar e fugir da jurisdição destes falsos pastores. E ele vai por essas terras pagãs. Ele, na verdade, não poderia curar, para não chamar atenção. Mas ele tem um coração humano. É Deus. Mas dentro daquele sagrado peito dele, pulsa um coração humano. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de perseguido, não podia, ele não conseguia deixar de fazer o bem. E tinha que pregar a verdade e operar essas curas, tanto do corpo quanto da alma, que é o principal. E aqui os autores espirituais vêm trazer um significado, o porquê surdo e o porquê mudo. E aqui já entra um proveito para a nossa vida espiritual. Surdo, porque dizem os padres da igreja, os autores espirituais, os grandes pregadores ao longo dos séculos, surdo porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. Deus pode falar conosco todos os dias. Deus quer se comunicar conosco. Ele nos criou não para nos deixar de lado e não dar respostas aos nossos problemas. Nós vivemos sem a voz de Deus? Não. Só que nós temos que parar um pouquinho. Basta recolhermos-nos, rezar um pouco, que Deus começará a falar no nosso interior. Deus está aqui agora. Deus está em todas as partes. E esse Deus que está aqui agora, porque Ele é omnipresente, Ele está falando no nosso interior. Basta recolher-se que nós ouvimos a voz de Deus. É que nós temos a tendência, todos nós, de estarmos nas coisas externas, aparelhos eletrônicos, perdendo tempo com outras coisas, e não temos a tendência de nos recolhermos. Com isso, Deus fala, mas nós não conseguimos ouvir, porque a voz dele não vem através da audição física, mas é da audição espiritual. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. É uma nova linguagem. O Padre está ensinando um novo idioma para todos aprenderem. Saber ouvir a voz de Deus, que todos os dias fala conosco. Mas não é só isso. Além de abrir os ouvidos
para ouvir a voz de Deus, os lábios têm de ser abertos para falar as coisas de Deus. Muitas vezes, se nós repararmos bem na nossa vida, nós podemos passar o dia inteiro sem ter pronunciado o nome de Deus, sem ter falado sobre Ele e feito bem às almas, e tratado de 1000 assuntos completamente variados, menos dos assuntos que se referem ao céu. Portanto, nós devemos abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus e abrir os lábios para glorificar a Deus. É isso que os autores espirituais tiram de proveito espiritual para a nossa vida. E nós devemos também tirar este proveito. Aqueles que realmente querem ouvir a voz de Deus sabem encontrar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz São João, no capítulo 10º de seu Evangelho. As minhas ovelhas sabem ouvir a minha voz. E também para falar as coisas de Deus, muitas pessoas sofreram até o martírio por não quererem renegar o verdadeiro Deus. Então nós temos que pedir muitas graças a nosso Senhor Jesus Cristo neste Evangelho. Por quê? Porque nós podemos dizer que hoje em dia, assim como na época dele, nós estamos passando por uma crise profunda. E o Padre não necessita ir muito longe para provar que a humanidade, em boa parte, não está ouvindo a voz de Deus. Neste domingo, em que todos estão aqui sentados, quantos terão esta preocupação de ouvir a voz de Deus? E neste domingo, que é o dia do Senhor, dia consagrado a Ele, quantas pessoas no mundo inteiro estarão pronunciando o nome de Deus com devoção e falando as coisas do céu, aquilo que interessa para a nossa salvação? Portanto, a palavra-chave para este Evangelho do dia de hoje: o Senhor é fiel. Da parte de Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Nunca Ele abandonou a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar. Nós é que podemos cerrar os ouvidos para a sua voz e deixar de pronunciar palavras inefáveis a respeito dele. As outras leituras vão provar isso, porque o profeta Isaías está falando nas suas profecias: criai ânimo. Sobretudo ele está falando aos deprimidos. Quantas doenças de depressão chegaram para a humanidade nestes últimos meses, nestes últimos anos, nestes confinamentos? Quantas pessoas depressivas? Criai ânimo. Eram pessoas que estavam exiladas, estavam no seu confinamento. Criai ânimo. Não tenhais medo. Por quê? Eram pessoas que tinham sido perseguidas, retiradas de seus lugares por seus perseguidores, e depois teriam de voltar para a sua terra já devastada. Criai ânimo. Para quem tem Deus no coração, sabe ouvir a voz de Deus, este não fica desanimado, este não perde o ânimo. Só fica desanimado quem realmente não acredita em Deus ou não tem fé em Deus. Para quem tem fé, Deus, repito, está aqui. Deus nunca nos abandona. Nós temos um anjo da guarda que está junto a nós 24 horas. Nós vamos descansar, ele está ao nosso lado. Nós despertamos, vamos tomar uma refeição, estudamos, trabalhamos. O anjo da guarda nos acompanha sempre. Como é que eu vou ficar desanimado tendo um anjo que me acompanha o tempo inteiro? Criai ânimo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. E a carta de São Tiago nos ensina que não pode haver acepção de pessoas. Diz aqui que nós não podemos excluir uma pessoa. Se todos nós somos filhos de Deus, todos têm um lugar todo especial no Sagrado Coração de Jesus. Todos nós temos na nossa vida o sangue redentor de Nosso Senhor. Ninguém deve estar fora desta pregação, ninguém deve estar fora da própria pregação do bem espiritual que nós possamos fazer bem a qualquer pessoa. Mas tem um significado que São Tiago também vai ressaltar nesta leitura, e que vale muito a pena nós termos em vista. E não vos tornastes juízes com critérios injustos. E aqui vem mais um ponto. Aqueles que se revestem de roupas esplendorosas e colocam um anel em seu dedo, aqui estão sendo constituídos como uma autoridade injusta, que entra na mesma categoria daqueles fariseus que foram denunciados por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho.
são pessoas que têm duas fisionomias. Não fazem o juízo de Deus, mas agem por interesses próprios. E a esses perseguem os demais e fazem acepção de pessoas. E sobre esses é que nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja traz para fazermos a nossa meditação. São pessoas que podem assumir um cargo para, a partir desse cargo, fazer injustiça àqueles que são débeis, àqueles que são oprimidos, àqueles que são filhos de Deus. Tudo isso que São Tiago está dizendo em sua carta, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo confirma no Evangelho, anos e séculos depois, foi confirmado também, no início do século XVII, no mosteiro das Concepcionistas, em Quito, Equador. Nossa Senhora do Bom Sucesso, aparece a Madre Mariana de Jesus Torres, e ali faz várias profecias de tudo isto que nós estamos contemplando no Evangelho de hoje. Uma profunda crise na Igreja. Uma grande perseguição que se estabeleceria contra aqueles, palavras de Nossa Senhora, que mantiverem o tesouro da fé dentro do seu coração, estes serão perseguidos, diz Nossa Senhora, com um cruel, indizível e prolongado martírio. Aqueles que quiserem manter a sua fé acesa, esperem, receberão um cruel, indizível e prolongado martírio. Mas a Igreja não vai morrer, e a Igreja não pode morrer. Ela é imortal porque Nosso Senhor assim prometeu para nós. E quando a autoridade, dizia Nossa Senhora do Bom Sucesso, e usa as palavras literais dela, quando a autoridade abusar de seu poder, cometendo injustiças e oprimindo os débeis, próxima está a sua ruína. Cairão por terra estatelados, prometeu Nossa Senhora no início do século XVII, para a grande perseguição que a Igreja receberia lá pelo século XX, como dizia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Portanto, se nós estamos talvez na maior crise da Igreja, que desde sua fundação, porque a cada dia as pessoas estão perdendo fé, e quantos são aqueles que estão renovando a sua fé e buscando verdadeiramente a santidade? Rezemos, portanto. Este sermão é um apelo à oração. Rezemos pela Santa Igreja, porque quando um médico se forma, o que é que nós esperamos de um médico? O que é que nós esperamos de um engenheiro, de um professor? Quais são as virtudes morais que nós esperamos de um policial? O que é que a Igreja espera e os fiéis esperam de um sacerdote, de um bispo e de um cardeal? Nós temos que ser santos. Rezem para que o clero seja santo. Aqui está a solução para boa parte, para não dizer todos os problemas que a face da terra está passando. Nós precisamos de um clero santo. E convoco a todos para rezar para que tenhamos um clero santo. E no Salmo, e assim eu encerro, Nosso Senhor vai dizer isso. O Espírito Santo vai dizer isso através de um salmo que é um hino que pede a Deus socorro. Senhor, o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Peçamos, portanto, essa justiça, para que a Igreja não só não morra, mas para que ela tenha um revigoramento como nunca teve antes na história, e para que tenha mais santos agora do que todos os séculos precedentes juntos. Basta ter fé. Lembre-se, para Deus nada é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.